Olá, boa noite. Você é meu convidado nesse programa de hoje a conhecer, entender e se aprofundar no assunto marketing digital. Esse assunto que hoje as pessoas que não estão por dentro, que não estão dando o devido valor, vão entender o porquê da importância desse segmento para todos os cidadãos, para todos os consumidores e para todos os empresários. E para tanto, eu vou receber 3 craques no assunto: Miguel Debs, o Vinícius Melo e o Rodrigo Sampaio. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você compara, vai escolher Unimed. Buda Spa, onde você revigora suas energias. E Pinguim Fest. Leve o pinguim para o seu evento. Miguel, obrigado por ter aceito o convite, trazer um pouquinho do conhecimento seu e da Alta em cima desse projeto do marketing digital. Eu que agradeço, boa noite, é um prazer estar aqui com o Vinícius e o Rodrigo e você. Vinícius, já apresentado, Vinícius Melo, da Rebellion. Obrigado, vamos falar bastante aqui das experiências e das coisas que estão acontecendo. Com certeza, Edmo. Boa noite, obrigado pelo convite, pode contar sempre com a gente. E o Rodrigo, que já é titular aqui, já está aqui mais vezes, né? Obrigado, Rodrigo, consultor na área, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Edmo, realmente eu me sinto muito bem em casa. Bom, vamos colocar aqui, sempre é inegável a importância da área digital. Não vou nem falar do marketing digital, né? Vamos falar da área digital. Nós temos aí uma informação, isso foi fornecida pela Globo.com. O ano que vem, a internet, nós ainda não vamos falar de marketing digital, será o segundo meio de penetração no Brasil. Quer dizer, Miguel, inegável, né? O que está acontecendo nessa explosão com a internet. Com certeza, isso a gente tem acompanhado, não só essa importância do canal, como já fazendo muita parte, ela é o coração da comunicação hoje. Ela sustenta todas as outras ações que vão dar os estímulos para as pessoas e vão direcionar elas para um ambiente digital. Então, assim, no caso, um site, uma rede social. Então, realmente, ela vem e as pessoas precisam entender, as empresas que precisam estar presentes ali para sobreviver. Ô Vinícius, quer dizer, é o crescimento, é o site e mais do que nunca essa fase de fazer qualquer site, essa fase de, eu vou entrar ali e estou entrando, etc. já está mudando, né? Quer dizer, não basta entrar lá e botar a carinha lá. As empresas elas já estão nos meios digitais, independente dela ter presença através de algum canal dela, né? Ela não precisa ter um site, ela não precisa ter uma rede social, porque ela já está presente de alguma forma. As pessoas estão falando da marca dela a todo momento nas redes sociais, ou em qualquer outro canal de relacionamento, blog, enfim. Então a empresa ela já está ali, né? Eu vejo muitas empresas com medo de ter uma presença mais forte com um canal próprio dela, em se arriscar, em receber críticas, etc. Mas na verdade ela já está recebendo isso a todo momento. Eu lembro que, Rodrigo, quando começou essa era internet, a grande maioria das empresas registrava o domínio e botava ali o site em fase de construção. Lembra disso? Hoje, se você colocar em fase de construção, você é apedrejado em praça pública, né? Porque vai falar, que empresa desorganizada, que é isso, como assim? Ou eu estou enganado? A internet hoje, ela vive um momento muito interessante, de maturidade. Porque nós temos aqui no Brasil uma história de internet de 14 a 15 anos. Nós temos um mercado cujos profissionais estão em maturidade em relação ao que pode acontecer em termos de atividades, em termos de experiência adquirida. E, ao mesmo tempo, a gente tem um empresariado que está tomando contato com o potencial que a internet oferece, né? Então, a gente tem assim, um potencial muito grande, mas tem algumas questões estruturais que ainda atrapalham um pouquinho. E aí, Edmo, olha que interessante, a ABRAD, depois o Vinícius como presidente vai até comentar. Fala o que é a ABRAD para o telespectador. A ABRAD é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, que daqui de Ribeirão Preto, eu e o Vinícius fazemos parte.
E ela liberou na semana passada um censo que foi feito com 760 agências do Brasil inteiro e que através de um monte de perguntas, com um questionário, constatou-se que desde 2011 o faturamento dessas agências vem crescendo sistematicamente 25% ao ano, sem levar em consideração a compra de mídia dessas agências, por exemplo, no Facebook e no Google. Mas olha que interessante, Edmo, a atividade que mais gera faturamento dessas agências é a criação de sites. Então a gente tem um potencial muito grande, só que ainda o serviço mais básico que é vendido é o começo de tudo, que é a empresa ter um site, né? Então aquela questão de um site em construção ainda vai continuar durante muito tempo, porque essa é a realidade do mercado. E você consegue encontrar no mercado hoje empresas que oferecem sites muito robustos e que têm um preço muito grande, como você consegue encontrar no mercado outras empresas, como a Wix, que você consegue montar por conta própria. Em meia hora você monta um site, você paga 40, 50 reais por mês e você aluga aquele site. Mas a construção desse site, a pergunta é para vocês todos. A construção desse site, eu me lembro que antigamente todo mundo queria fazer sites muito complexos, com acessos e etc e tal. E as pessoas esquecem de alimentar esse site, esquecem de atualizar esse site. E foi se descobrindo que em muitas situações, quanto mais simples, melhor. Quer dizer, vocês passam por isso? É a pergunta que eu faço. Constantemente. E aí é muito importante a questão da manutenção, principalmente porque é uma das técnicas de SEO, que SEO nada mais é que são técnicas, né, aplicadas no site, onde vai melhorar o posicionamento do site nos buscadores, não só do Google, a gente fala sempre do Google porque ele é o líder, mas nos buscadores, para elevar o posicionamento dele de forma orgânica. Então, assim, eu acompanho muito isso. Cliente investindo muito em projetos de sites e esquecem dessa parte de manutenção. E principalmente, que é o que a gente está falando, a gente ainda está passando por clientes que não têm um site ainda. E a gente já está vendo, até numa nova atualização, no caso do Google, da importância ainda de não ter só o site. Tem que ter um site ainda próprio, desenhado para o mobile, para o smartphone, que hoje, acho que até o ano que vem, vocês podem falar melhor do que eu, vai ultrapassar o acesso do desktop. Então, é importante ter um site e ter um site adaptado para diversos dispositivos, né? Até complementando, Miguel, eu acho, Edmo, que tudo está relacionado... Vocês estão tão educados, eu estou adorando, um respeitando o outro falar, estou adorando. Estamos no começo ali. É que eles não viram antes de começar o programa, uma tragédia que estava aqui, mas continua, pode continuar. Está relacionado, Edmo, com o objetivo do empresário ou do profissional em relação à internet, né? Se ele quer ter um site estático que funcione mais como um cartão de visitas, o site não necessariamente tem que ter uma área administrativa. Ele não necessariamente tem que ter... Pode ser institucional só, né? As técnicas que respeitem ao Google, né? Agora, se a empresa quer algo mais, ela tem que estar consciente que é um outro padrão de trabalho. E que, principalmente, a participação de um redator, jornalista, é fundamental para que o conteúdo seja atualizado, que passe uma credibilidade muito boa para nós, seres humanos, mas também para os sites de busca. Então, é outro tipo de trabalho. E principalmente quando ele apoia uma ação offline. Então a gente está falando aqui no universo digital, não podemos esquecer a questão offline, que a gente chama o que está fora do ambiente online digital, que seria a propaganda em si. Então até por conta da alta ter outras frentes de atuação como propaganda, que às vezes um projeto rápido não precisa de um site, precisaria de um hot site que a gente teria um tempo curto para colocar o projeto no ar, mas que pela necessidade do cliente da campanha, a gente faz algo mais rápido para aquele momento, para aquela campanha. Normalmente um lançamento de um produto, né? Usou-se muito isso no mercado imobiliário a princípio. Sim. Quer dizer, tem uma mega hiper construtora lá de São Paulo, Big, e faz que para o empreendimento. Faz para o empreendimento, independente vendeu, já tira do ar. Já tira do ar. E aí, mas eu não digo só o produto imobiliário, eu digo o lançamento de qualquer produto. Eu vi... Ou campanha. O que foi uma cerveja, eu vi, não sei se foi um energético, não sei, eu vi um hot site fantástico, fantástico. Mas isso acaba sendo exceção. Essa integração que o Miguel falou com as campanhas off, ela ainda não acontece como deveria acontecer. Com frequência, né? Exatamente. É muito comum a gente ver grandes marcas
investirem milhões em comerciais no horário nobre da TV para lançamento de um produto, lançamento de uma campanha, e a internet não está preparada para aquela campanha. O consumo simultâneo de TV e de internet, ele é muito grande hoje no Brasil. E as pessoas, quando elas assistem aquele comercial, o primeiro lugar onde elas vão buscar informação, mais informações sobre aquele produto ou sobre aquela campanha é na internet. E aí a internet não está preparada para receber aquele usuário. Então a gente tem aí uma dispersão de investimento, porque ele gostou, mas ele não encontrou mais informações. Há pouco tempo, até acho que eu comentei com o Rodrigo, se não me engano, teve uma apresentação do G1, junto com a IPTV, aqui em Ribeirão Preto, mostrando o resultado de você aliar 84%. 84% das pessoas que assistem uma campanha na TV e têm interesse pelo aquele produto, recebeu o estímulo, vai buscar na internet. Posso te dar um outro número? Vou mais além. Vou mais além, Miguel. Estou procurando aqui, ó. A maioria dos brasileiros usuários de internet tanto navegam na web, 85%, quanto assistem TV, 60% várias vezes ao dia. Então, é muito significativo, segundo dados do próprio G1 e da IPTV, o cara que está lá, o usuário está lá assistindo televisão e com o computador na mão, um note, um tablet, qualquer coisa, está na mão, e aparece lá uma propaganda do Paçoquita lá, da Santa Helena, né, que tem um case de vocês. Sim. Aliás, eu gostaria de botar esse link aí no ar agora, para mostrar esse link da Paçoquita. Vamos dar uma olhada. Muita gente duvidou de sua existência, mas na verdade, esse foi um dos maiores cases da internet brasileira nos últimos anos. O lançamento do produto começou em junho de 2014 nas redes sociais, o que nos permitiu uma campanha que pudesse ser modelada continuamente. No primeiro instante, formadores de opinião receberam o produto e veiculamos os primeiros posts da Paçoquita Cremosa. E o resultado foi muito acima do esperado, com um crescimento de quase 2.000% de engajamento. A procura pelo produto foi tão grande que as projeções da Santa Helena foram todas superadas. Tanta expectativa aumentou a procura pelo produto. Mas onde estava a Paçoquita Cremosa? Todos falavam, mas poucos a encontravam. Vários veículos de comunicação procuraram pela Paçoquita Cremosa. Até a Dilma Bolada pediu para experimentar esse produto. O lançamento indicava novas ações. Era preciso resolver 3 necessidades do produto: provar que a Paçoquita Cremosa era real, que merecia ser procurada e onde encontrar. Neste instante, apresentamos a campanha Caça ao Tesouro Paçoquita Cremosa. Com ela, levamos o produto a um patamar valioso. Por ser raro, vale ser procurado. Nas redes sociais, informamos os locais onde encontrar o tesouro através de pistas divertidas. E os fãs postaram milhares de fotos com suas paçoquitas. Várias ferramentas foram usadas para análise e aprimoramento da campanha. E o resultado? Um grande sucesso. E o crescimento nas redes sociais foi impressionante. Afinal, um aumento de mais de 1.300% no número de visitantes em um site não se vê todos os dias. Alta! Essa é a ideia. Legal, né? Isso foi feita pela Alta Digital aqui de Ribeirão Preto. E eu estou dizendo isso, Miguel, porque a pessoa então vê lá uma propaganda na televisão, que é o offline, da Paçoquita, de repente, deixa eu ver isso aqui. Ele vai para a internet imediatamente, simultâneo. É isso que está sendo analisado pelo G1 aqui. É o que a gente chama, o pessoal está denominando de momento zero da verdade. Então, a pessoa tem um estímulo. Antigamente, como funcionava? A pessoa tem um estímulo via outdoor, via rádio, via televisão, ia já direto para o ponto de venda. No ponto de venda, ele fazia a escolha do produto pela embalagem, pela conversa com o vendedor, discutia preço, talvez ele ia no concorrente para ver o valor, comprava o produto e experimentava esse produto em casa. Hoje não acontece mais isso, ou tende-se a não acontecer mais. Eu acho que até aqui do nosso universo que a gente está conversando, vocês podem dar o depoimento. Que quando ele recebe esse estímulo, ele já direto vai para o ambiente digital. Ou nas redes sociais perguntando se alguém tem esse produto e queira vender, ou dar um depoimento sobre ele. Ou no YouTube, que hoje é o segundo maior buscador da internet, para ver algum release, para ver o funcionamento do equipamento. E também num Reclame Aqui, que hoje se consolidou para saber se a marca entrega aquilo que ela está prometendo
antes de comprar, esquecendo, ainda vai para um buscador de preço, então um comparador de preço para chegar com confiança no ponto de venda, que aí continua a sequência, para poder comprar esse produto, experimentar esse produto e na sequência ele já começa a marcar um momento zero da verdade para um próximo consumidor. Então eu comprei, eu falei um pouquinho desse produto, o Vinícius vai lá, Miguel, foi legal esse produto, foi bom? Então assim, hoje você tem que ter essa presença realmente. E aí, como o Vinícius comentou, não só com o site, tem que estar presente. Eu dei esse número só para corrigir, você entra, só para corrigir, não corrigir, para somar, eu dei esse número sobre quem assiste, quem frequenta a internet e televisão várias vezes ao dia, o simultâneo é 73%. Sim. 73% do internauta navega olhando para a televisão. Tem um conceito relacionado com isso também, Edmo, que é o hibridismo, que é quando o internauta ele tem uma identidade no mundo real e outra no mundo virtual. E que nesses momentos acontece uma mistura disso tudo, né? E é uma coisa tão interessante que o jornal que eu mais costumo assistir é da Cultura. Inclusive, na semana passada, que precedeu aí a eleição, o bicho pegou lá, né, por conta da disputa. E o âncora, ele faz as perguntas pautadas naquilo que o internauta posta no Facebook do jornal. Acompanhando, né? Online. Então, ele lança a notícia, as pessoas que estão participando do debate comentam, e as perguntas, as réplicas e as tréplicas são feitas naquilo que o internauta coloca no Facebook. Olha o nível de interatividade. E isso é uma diferença muito grande em termos de marketing digital com o tradicional. Eu vou dar uma mensagem aqui, nós vamos voltar do segundo bloco, eu quero entrar nesse negócio da política aí. Antes eu queria primeiro cumprimentar, nós falamos aqui da IPTV e tem uma capa do jornal A Cidade aqui, eu queria cumprimentar a IPTV na figura dos diretores, o Tony Coutinho Nogueira e o Boni, que a IPTV está fazendo 35 anos, teve esse especial no Jornal A Cidade, riquíssimo. Queria dizer que eu estava lá na inauguração da IPTV, brincadeira, né? Mas eu estava lá e me lembro muito bem. E eu queria dizer assim, a gente tem muito orgulho da IPTV e tem muita honra, porque é uma emissora que começou profissional desde os primórdios. Eu me lembro muito bem do profissionalismo da emissora e que até hoje, em todas as suas empresas, eles abrigam. Então, cumprimentar naturalmente o Tony, o Boni, toda a equipe, o André Coutinho Nogueira, que está vindo aí, a nova geração, é a terceira geração da família já no negócio, e também o Marcos Frateschi, meu amigo, e que está à frente da IPTV. Eu queria falar sobre a Unimed, que as pessoas... sempre, cada vez mais necessário um plano de saúde, e a Unimed Ribeirão Preto, além de ser o melhor plano de saúde pelo maior número de médicos, emergência 24 horas, enfim, o melhor e mais completo atendimento que tem, a Unimed, ela dá cobertura também para os seus profissionais, e os seus profissionais são os mais premiados no mundo. E eu queria trazer a notícia que o Dr. Humberto Vilela, ele foi reconhecido como o melhor trabalho em pesquisa de tema livre no Congresso Internacional que reuniu grandes nomes da ortopedia mundial. Ele concorreu com dezenas de trabalho num congresso da Sociedade Latino-Americana de Ombro e Cotovelo, que foi realizado em Montevidéu, no Uruguai, no mês passado. E o Dr. Humberto Vilela se destacou e recebeu o prêmio Márcio. Tá vendo? Além de ser um bom plano por cobertura, por uma série de motivos, a Unimed também tem no seu corpo os melhores médicos para o seu atendimento e da sua família, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco. Até já. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? Planos empresariais Unimed Ribeirão, a maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde.
Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Eu saí do primeiro bloco falando da Unimed e teve o jantar de confraternização anual da Unimed com seus médicos cooperados e familiares. E, claro, com o bom gosto da Unimed, com a organização da Unimed, lá estava o Pinguim Fest. Olha, o Pinguim Fest, o senador José Serra esteve aqui, falou que não sabia, porque o Pinguim, vocês estão vendo imagens aí da festa, o Pinguim vai até o seu evento servir o maior chopp do mundo, o melhor chopp do mundo, nas mesmíssimas condições que você está acostumado a saborear nas lojas do Pinguim, nas chopperias do Pinguim. Então, numa festa de bom gosto, não poderia faltar o Pinguim Fest. Então, na sua próxima festa, quando você for realizar o seu evento, onde quer que seja, liga para o Pinguim, que o Pinguim vai lá fazer a sua festa, tá? Bom, eu prometi para saída do primeiro bloco falar um pouco sobre as eleições que aconteceram, né? E o Jornal Cidade aqui colocou uma matéria aqui, vale tudo para chamar a atenção do eleitor. Quer dizer, o Vale Tudo ele é composto por uma mescla enorme de coisas, né? Por um número muito grande de coisas lícitas e ilícitas, inclusive, né? Que é feita na propaganda eleitoral. E a internet virou... Eu posso dizer que a campanha do Barack Obama foi o case, o grande marco na política da internet, ou não posso dizer isso? Com toda certeza, sim. A campanha do Barack Obama ela foi financiada através de uma ação de crowdfunding, né? Que é para arrecadação de fundos para a campanha, através da internet. É o grande case em termos de eleições que a gente tem na internet. Mas nós podemos dizer que esse ano foi o ano da internet também nas eleições, né? Várias estratégias de vídeos criados para a internet. Ações no WhatsApp, ações no WhatsApp, muitas ações no WhatsApp, vários vídeos para o WhatsApp. Então, este ano foi o ano das eleições na internet, com toda certeza. Aí até um exemplo que o Rodrigo deu, na TV Cultura, como você tinha falado do jornal, aconteceu também nos programas políticos. Os candidatos, a hora que um retrucava com o outro, se tinha feito aquilo, se não tinha, ele chamava o seu eleitor, ele chamava o pessoal que estava assistindo para ir até um site, para lá ver o que estava acontecendo, que eles iam publicar na hora o que estava acontecendo. Então isso foi bem legal e apoiou bastante essas campanhas políticas, né? Foi a utilização da segunda tela como tem que ser, né? Falta sempre o call to action no final de muitas campanhas off. Lá eu tenho mais informações, então leva o cara para lá. Agora eu vou colocar um pouco de pimenta na discussão. Pode colocar, deve. Que eu acho assim, na minha perspectiva, né, que faltou muita maturidade em relação aos assessores, em relação aos políticos, de como utilizar o potencial que a internet oferece como um canal construtivo de comunicação. O que ficou claro, Edmo, para mim, é que na semana que precedeu ali a eleição, a principal estratégia dos partidos era desconstruir a imagem do outro candidato. E o que até que foi feito, né, com a Marina no primeiro turno. E isso se traduziu em ações nas redes sociais, vídeos, fotos, algumas até anônimas, que apareceu no Facebook e contaminou de alguma forma o próprio usuário do Facebook, no sentido de... Foi bem agressivo, né? Também. Eu deixei de ser amigo de uma pessoa porque ele vai votar no PT e eu sou do Aécio, né? Então a coisa ficou tão... a gente chegou num nível de raiva tão grande em relação à política dentro das redes sociais que está muito relacionado com o uso do político em relação à forma de fazer política.
termos de comportamento, eu acho que isso só traduz aquilo que a gente vê nos debates. Mas isso provocado não só online, como offline também. Isso sempre aconteceu, na verdade. A diferença é que a internet ela potencializa isso. Sim. Eu consigo falar para mais pessoas. Você está querendo dizer o seguinte, o cidadão fica mais corintiano, mais fanático. É isso que você quer dizer? Porque o torcedor do Corinthians é fanático. Eu tô usando essa metáfora com o Corinthians, porque como ele é fanático, o eleitor acaba ficando fanático, é isso? Por essas provocações. Em relação à maturidade, o que eu acho, Edmo? Uma ação que aconteceu lá nos Estados Unidos, na eleição do Barack Obama, que foi muito legal, para quem fosse no site do Barack Obama e se inscrevesse, periodicamente o pessoal enviava por e-mail, marketing, as propostas que o Barack Obama se propunha a fazer. Ou seja, ele estava construindo a reputação dele baseada em coisas práticas que ele se propunha a fazer. Eu, particularmente, eu não conheço nenhum político que conseguiu fazer ou se propôs a fazer algo semelhante. Pelo contrário, o principal canal de comunicação da política hoje aqui no Brasil são o horário político. Quando você assiste aquilo lá, dá vontade de se desligar da televisão na hora, né? Porque... Mas não é o que fala 55% dos brasileiros. Isso é verdade. Que está dando audiência mais do que final de capítulo de novela. Aliás, eu queria dizer que muitas pessoas falam que justiça a gente não comenta, a gente cumpre, mas eu comento sim. A justiça brasileira é muito falha, ela é muito omissa ainda no quesito eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral quis dizer que ia cercear, que ia coibir, os candidatos se maneiraram, mas não foi o que nós vimos ainda no final. Então, fica meu protesto em relação à justiça, que precisa agir muito mais firme, muito mais forte, porque senão nós vamos ver isso, tanto online, offline, e acabar tendo brigas de vizinhos, briga de amigos, familiares, que foram provocados por isso, Vinícius. E é o que a gente viu de resultado nessa eleição. O comportamento das pessoas em relação à eleição mudou também por conta da internet, por conta das estratégias utilizadas pelos candidatos, como o Rodrigo comentou muito bem. Mas isso já acontecia, né? Se a gente parar para pensar, isso sempre aconteceu. A diferença é que a internet ela dá uma potencializada. No exemplo que você deu em relação ao corintiano, não necessariamente é isso, né? Eu acho que tem uma questão também em relação a comportamento das pessoas, em mudança, em já estar com a tampa cheia, né, em relação a esse monte de coisa que acontece no Brasil, e aí as discussões elas ficam mais quentes. E a internet ela é um canal para que isso aconteça de uma forma mais organizada e influenciada por conta dos candidatos. Então, acredito que por isso que nós tivemos um número muito grande de discussões. É difícil em outro meio eu debater com as pessoas como eu consigo debater com as pessoas através da internet. Não tem limite, né? Quer Exatamente. dizer, o tempo é aberto, né, Miguel? Quer dizer, se você... Um retruca, o outro xinga, o outro fala, vai indo, não tem fim, né? Não tem fim. E acho que é a primeira, acho que a eleição a maior que teve uma participação mais forte das redes sociais. Até porque, querendo ou não, ainda é uma novidade. Então, realmente isso ficou bem marcado. Um dos dias do debate, eu quis abrir o Facebook e o Twitter para acompanhar o que estava acontecendo. E foi muito forte mesmo. E há diferenças de redes sociais com relação a comentários. E aí eu acho que assim, faltou potencializar para trazer a internet em prol dessas ações, dessas comprovações. Então isso realmente eu acho que serviu de lição para uma próxima campanha. Eu acho que até no caso de utilizações de técnicas novas, como saber onde o internauta está e ir até ele, como é o caso que a gente citou do WhatsApp, vai ter muito mais para ser feito, com certeza, né? Agora, vamos... Se vier política de novo por algum motivo, a gente volta no assunto. Bom, as empresas, de uma maneira geral, estão tendo que, nós já falamos sobre isso, participar com mais cuidado do que apenas ter lá a sua homepage, enfim, do que isso. Olha, alguns números aí. O interior de São Paulo é
o 6º mercado do Brasil. Perde para Curitiba, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, se tornando... Olha o peso do interior do estado de São Paulo na internet. E aí a gente que está aqui no interior, independente se a gente presta serviço fora ou não, a exigência não só do cliente, mas também da penetração, porque a repercussão vai ser importante, é uma coisa proporcional, não é isso? Sim. Então, a atenção com mais de 105 milhões de brasileiros que já acessam a internet, um crescimento de 23% sobre o 3º trimestre do ano passado. Esse número é muito interessante. Em relação ao interior do estado de São Paulo, em faturamento, nós já somos o 2º mercado no Brasil. Nossa! O interior de São Paulo, em faturamento, só perde para a capital. Quando você fala em faturamento, você fala das empresas de marketing digital. Das agências de marketing digital. Entendi. Já é o 2º mercado. O Brasil hoje fatura cerca de pouco mais de 2 bilhões de reais. E parece muita coisa, né? Parece muita coisa. E realmente mas comparado a outros mercados, como o mercado americano, por exemplo, que fatura quase 80 bilhões de reais esse mercado. Então, nós temos um potencial ainda para evoluir muito grande, muito grande. Mas não dá para desprezar, porque é tudo muito novo. 2 bilhões de reais de faturamento no Brasil é comparado ao mercado, por exemplo, da indústria de sorvete, que fatura cerca de 2 bilhões de reais. Mas também, né, Vinícius, nós também estamos engatinhando, né? Quer dizer, se ao mesmo tempo em que a demanda é absurda, que o crescimento é vertiginoso, nós também estamos engatinhando. Eu fui ao Rio de Janeiro semana passada e eu fui via São Paulo pela TAM, né? Então, Ribeirão, São Paulo, Rio. E eu fui tacando o Wi-Fi para ver o que estava funcionando, o que não estava funcionando e tal. E lá no aeroporto tá a plaquinha lá, Wi-Fi para você mexer na internet. Nós estamos engatinhando, né? Quer dizer, a hora que nós tivermos realmente uma infraestrutura, né, para que a gente possa ter essa demanda, esse número vai ficar muito pequeno. Ou é imaginação minha ou a internet marcha para ser o primeiro mercado? Eu acho que sim. Não dá para afirmar. Eu acredito muito nas mídias integradas, né? Vai acontecer o dia que a TV ela vai ser realmente digital, não só em sinal de transmissão, mas em relação a toda a estrutura de programação. Hoje nós configuramos um anúncio na internet, eu consigo configurar utilizando filtros que na TV não necessariamente eu tenho essa mesma assertividade atualmente. Eu consigo escolher sexo, eu consigo escolher faixa etária, consigo escolher localização, interesses, e aí eu sou mais assertivo nas campanhas online. Eu acredito que nós vamos chegar um dia que a TV ela vai funcionar da mesma forma. Eu concordo também, mas como era o caso do teatro. Quando surgiu o cinema, o pessoal falou, agora vai acabar com o teatro. Não. Aí depois veio a TV, agora vai acabar com o cinema. Exatamente. Eu acredito muito na mudança do conteúdo, da exibição, do formato. Isso aí. Que eles vão realmente precisar se reinventar. Mas estamos muito longe de falar que ou vai ultrapassar ou vai sumir. Dados agora recentes, que ontem mesmo eu levantei, no ano passado a receita da TV foi de 66,9%. Só nesse primeiro semestre do ano, que geralmente é menor que o segundo semestre, ela já está com 69%. Ou seja, houve-se um crescimento da TV. Outras mídias... Você fala TV geral ou só TV aberta? TV aberta, não Pay TV. Pay TV ela está tendo um crescimento seria o pago. No dado, desculpa te interromper, Miguel, no dado do G1, é vertiginoso o crescimento da internet e da TV fechada. Sim. Agora, isso no Brasil, estou falando no Brasil. Óbvio, esse número é do Brasil também. É óbvio, porque se a economia bomba e hoje você, por exemplo, aqui na NET, você coloca com R$49, se não me engano, o pacote básico, se não me engano, hein? R$50. Com mais de 100 canais. Que é básico, inclusive o nosso canal 22, a TV Mais Ribeirão faz parte desse pacote, ou seja, todo mundo que assiste e que tem assinatura NET recebe o sinal aqui da nossa TV Mais Ribeirão.
E aí não tem problema de antena, não tem que pôr bombril na antena, não tem que UHF, não tem nada. Torcer para não chover, torcer para não chover. Que chova, né? Quer dizer, então o crescimento da TV fechada é natural. E eu aposto, Edmo, que a tendência é de continuar crescendo. Principalmente porque a pessoa pode escolher aquilo que é de maior interesse para ela. Que é diferente, por exemplo, de um canal público, né, que a gente tem acostumado aí, que são programas de massa que a gente fala, né, que visam uma quantidade muito grande de telespectadores. E tem uma relação muito grande com a internet. Quando você está com o mouse na mão, você vai onde você quer. Você escolhe o conteúdo que você quer acessar, você escolhe aquilo que te interessa, em detrimento das opções que existem para você conseguir acessar. Então, a forma de comunicação é muito mais segmentada. E é por isso que dentro do bolo publicitário, a gente está mais ou menos ali em torno de 14% a 15%, considerando aquilo que o Google gera de mídia, de compra de mídia. Mas a tendência é cada vez mais trocar esse percentual, no sentido de que o canhão da publicidade, em termos de consumo de verba, ele vai cada vez mais migrando para o digital. Por quê? Porque ele é mais eficiente. E se você está com a cabeça meia travada, com tanta informação, com tantos números, vá lá no Buda Spa, no Shopping Santa Úrsula, viu? Porque nós estamos aí com esse dia a dia maluco, tanta informação, números e tanta correria e quase que a gente não dedica tempo para o nosso corpo e para a nossa mente. E o corpo, eu tenho certeza que se você for conhecer os tratamentos, que não é massagem não, o Buda Spa é um lugar que oferece tratamentos para o seu corpo, fica lá no Shopping Santa Úrsula, que você vai ter tratamentos de spa, que você passa o dia inteiro lá, que você tem o dia dos noivos, o dia do casal, você pode fazer vários programas para você fazer tratamento para o seu corpo. E olha, vou te falar uma coisa, você sai de lá, você tem uma semana pela frente que você vai ficar relaxadão, bem gostoso, você, sua esposa, enfim, ou seu marido, né? Então, na próxima vez que você estiver meio estressado, não esqueça, dê uma passadinha no Buda Spa, no Shopping Santa Úrsula, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje, fantástico, estou adorando esse bate-papo. Mas eu queria falar primeiro sobre o jantar beneficente que vai ter do FAC. FAC é Fraterno Auxílio Cristão. É um trabalho desenvolvido pela Igreja Católica e agora está sob a coordenação do Padre Gilberto Casper, a quem eu mando um grande abraço, e a Tatiana também mandou um abraço para ele. E nós estaremos lá no dia 15 de novembro, lá no Estigmatinos, novo, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde, só para vocês terem uma noção, o FAC recebe R$ 2.400 por mês para o Núcleo de Solidariedade Dom Helder Câmara. E, na realidade, só para você ter uma noção, o gasto com folhas de pagamentos e encargos sociais é R$ 25 mil por mês. Então, é uma correria. E você não tem noção o tanto de serviços para filhos com droga, com usuário de droga, para necessitados, para quem passa fome, o tanto de trabalho que esse FAC presta
o benefício que ele traz e que a gente pode ajudar com muito pouquinho. Então, se você puder, no dia 15 de novembro, entre em contato lá no Stigmatino ou no telefone 3237, vou pôr aqui na tela, ó, 3237-0942 e 0941. Você vai poder ir lá jantar e poder ajudar esse trabalho bonito. E eu também quero dar para os meus amigos aqui, e eu já fiz uma bobagem aqui, ou alguém fez aqui que eu não vi, foi tentar organizar e me apertou. Ó, eu vou dar um livro para vocês da Catedral Metropolitana. Esse livro foi escrito pela brilhante jornalista Rosana Zaidan, que é, assim, adoro a Rosana escrevendo, falando na CBN em Ribeirão, e ela escreveu esse livro editado pela editora Coruja, do Lau Batista. Gente, isso é uma riqueza que vocês não têm noção. Esse livro, ele foi editado e conta, porque a Catedral Metropolitana está completando 100 anos de existência e junto com a história desses últimos 100 anos de Ribeirão Preto, com a história da Catedral Metropolitana. Esse livro estava sendo vendido a R$140. Olha, se você ligar agora na editora Coruja, 3931-3254, 3023-5258. Eles vão te entregar esse livro aonde você estiver por R$40. Olha, você não toma nem uma cervejinha e você vai ter uma riqueza. Eu vou dar um para cada um de vocês, que é uma lembrança aqui do programa, que vocês guardem com muito carinho. Vocês vão ver a riqueza disso, que é uma coisa do outro mundo. Bom, deixa eu só colocar os recados da Bia. A Bia preparou 2 recadinhos para a gente aí, de acontecimentos essa semana. Dá uma olhadinha. Olá, Edmo. O Shopping Santa Úrsula está com uma exposição para se encantar. Nos dias 23 de outubro a 23 de novembro, o Shopping Santa Úrsula recebe a exposição Recém-Nascidos, da fotógrafa Cristina Rodrigues. Com 12 fotos de recém-nascidos em diversas poses, a exposição acontece no piso 1 do centro de compras, no corredor da loja Toque Stock. O Shopping Santa Úrsula fica localizado na rua São José 933, no bairro Higienópolis. E agora eu trago informações de uma caminhada em prol do Hospital do Câncer de Barretos. No dia 23 de novembro, acontece a 3ª caminhada Passos que Salvam. Trata-se de uma promoção do Hospital do Câncer de Barretos com o objetivo de alertar a população para a prevenção contra o câncer. O kit com a camiseta, mais o boné, mais o cadarço, custa apenas R$ 25. O ponto de partida é no Shopping Guatemi, às 8 horas da manhã. Mais informações pelo site hcancerbarretos.com.br ou pelo telefone 99216-7299. Espero que tenham gostado das dicas de hoje e até semana que vem. Legal, a Bia sempre traz os acontecimentos importantes de Ribeirão Preto. Esse aí do Shopping Santa Úrsula, dessa exposição de fotografias, é fantástico. E eu volto aqui com os meus convidados. Óbvio que a concentração da internet começou na classe AB, né? Começou com o poder aquisitivo, etc. e tal. Mas hoje a classe C já representa quase 40% dos internautas no Brasil. Essa tal dessa classe C aí enche muito vocês, não? Perturba muito vocês, essa tal dessa classe C? Como é que é? Muito pelo contrário, né? Para a gente, ela fortalece o desenvolver do trabalho. A gente precisa dela, a gente tem vários produtos destinados para ela. Então, que venham mais acesso, que tenham mais classes participando, que acho que hoje... hoje só vai aumentar, isso com certeza vai, mas isso vai se potencializar cada vez mais. Eles vão, através das associações de melhorias do profissional, de aculturar o mercado, de melhorar as práticas, de fomentar o segmento, isso só tende a tornar o mercado mais profissional para atender esses consumidores que estão chegando, né? Eu costumo dizer, Edmo, que eu tenho um cliente, que eu nem tenho autorização para falar o nome da construtora aqui, mas eu ajudo na publicidade no Google de apartamentos com o projeto Minha Casa Minha Vida. É um sucesso, né? Que é um empreendimento voltado para esse público, da classe C.
com poder de renda relativamente baixo. Vai fazendo uma conta boba. Se nós temos aí mais de 105 milhões de brasileiros acessando a internet, a classe C no Brasil representa mais de 50% da população, pelo IBGE, e quase 40% acessa, se mais 10%, quando tiverem acesso à internet, nós estamos falando em mais de 11 milhões de brasileiros. Quer dizer, o potencial é um absurdo, fazendo uma matemática boba aqui, né, Vinícius? É muito grande esse potencial e nós temos produto para vender para essas pessoas. Então, se existe audiência, essas empresas com produtos destinados para a classe C, elas têm que criar estratégias digitais para vender para essas pessoas. Eu costumo dizer no digital que a gente está construindo a ponte ao mesmo tempo andando sobre ela, né? Para onde esse negócio vai, a gente não sabe. A gente só sabe que tem que estar no digital, porque as pessoas elas estão migrando cada vez mais. A gente vive num país subdesenvolvido, com 105 milhões de usuários de internet. Assim, eles falam que o Brasil é a potência mundial. Você fala que o Brasil é subdesenvolvido? Põe, Miguel. O Vinícius mata a gente, né? Fica aí. Infelizmente, né? Infelizmente. São 200 milhões de habitantes e apenas 105 milhões de usuários. Isso vai crescer. Né? 50% da população. E vou te falar uma coisa, Vinícius. Pelos números aqui que a gente tem, a banda larga foi um dos grandes motivos do acesso da classe C na internet. É um número muito grande e ainda nós estamos engateando, conforme eu falei, nessa distribuição de Wi-Fi e essas coisas todas. Você comentou de um problema de infraestrutura, que eu concordo plenamente. Por isso que nós não temos mais usuários, senão nós já teríamos. Mas por que tem um potencial muito grande em relação a crescimento de usuários e audiência na internet? Hoje é muito mais barato comprar um computador, é muito barato comprar um smartphone. Os planos de internet não são os melhores, mas hoje nós temos planos a partir de R$ 9,90. Então, nós estamos falando da classe C, mas podemos considerar uma parcelinha de classe D e E acessando a internet, com toda certeza. E os benefícios, né, para o usuário? Então, por exemplo, hoje a gente já vê o transporte público de Ribeirão Preto. Aliás, nós vamos, em novembro agora, provavelmente semana que vem, nós vamos entrevistar o superintendente da Transerp, Dr. William Latuf, vai abordar o trânsito aqui conosco de Ribeirão Preto. Mas o transporte público de Ribeirão Preto já usa um programa para o usuário saber onde está o ônibus dele, se está atrasado ou se vai chegar, se ele vai esperar muito, se ele já pode ir para o ponto ou não. Quer dizer, olha que coisa rica, né? É o facilitador, né? Que aí a gente vai precisar de um outro programa só para falar sobre isso. Então, hoje de manhã mesmo, antes de vir ao programa, eu fui pagar minha conta de energia com o smartphone. Você já clica no leitor, ele já dá o valor, com o aplicativo do banco, você já paga em 2, 3 minutos. Olha o tempo que eu perderia indo até a agência, indo antigamente numa boca de um caixa ou até num caixa eletrônico, pegar fila para pagar. Então isso realmente facilita a vida do usuário. Os aplicativos, no caso, para os smartphones, isso com certeza vai vir para só facilitar, que aí é uma outra estratégia que tem que ter no desenvolvimento desse tipo de produto. Né? E descobriram aí, eu publiquei até no meu blog no Jornal Cidade, descobriram que o Facebook está para soltar pagamento pelo, como chama o online deles lá, o que você conversa com o outro lá, tem aquela chat online. Está para soltar o Messenger do Facebook, né? Está para soltar você fazer pagamentos pelo Facebook também. Twitter está fazendo já pagamento através de hashtag. Você digitar a hashtag já faz o pagamento. Então, imagina o que vai acontecer daqui para frente. A gente está falando que está construindo a ponte andando, né? Que é o dirigir, mudando a direção, mas pelo menos você está dirigindo, não está parado. E aí só tem novidade chegando, só tem tecnologia aparecendo, então a gente está passando por uma grande transformação e cada vez mais rápida, né? E isso ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim. Antes do programa começar, nós estávamos batendo um papo em relação à mão de obra, né? Que saiu semana passada no Jornal Nacional.
a respeito dessa formação de mão de obra para a internet. Exatamente, nós não temos mão de obra qualificada, porque a academia não acompanhou e é fácil entender, a velocidade foi muito maior, né? Então as pessoas elas estão sendo qualificadas dentro da agência. Aí é a história do dirigindo e mudando a direção naquele momento, né? Trocar o pneu da bicicleta com ela andando. É bom, porque o mercado ele cresce muito e numa velocidade muito grande. Mas nós temos esse desafio, esse obstáculo, e cabe às empresas ajudar, inclusive, as associações, né? como a Brad, inclusive com presença aqui em Ribeirão Preto, com associados aqui em Ribeirão Preto, a criar estratégias e ações para educar não só o mercado, não só as empresas compradoras, mas também os estudantes interessados em trabalhar com marketing digital. Então, eu até gostaria de saber o seguinte: você sabia que a internet no interior do estado de São Paulo, conforme pesquisa, já é o principal fator de decisão para a compra do consumidor, de todos nós no interior do estado de São Paulo? Quer dizer, você que é o telespectador sabe, porque você usa aí a internet para fazer suas compras. E você que é empresário e não sabe que esse consumidor está usando da internet para fazer compra, fica ligado. Não é isso não, Rodrigo? É verdade. É que em Ribeirão Preto é interessante que tem até o Mercado Ribeirão, né? Que você pode fazer a compra tua pelo site e eles te entregam na sua casa. A compra pronta já, né? Eu não cheguei a testar ainda, mas é uma ideia assim que é fenomenal. Eu já testei, funciona. É mesmo? Funciona. Como é que é o site para a gente... O site o Mercado Ribeirão. Ele faz uma cotação em todos os supermercados, e aí você fala, eu quero comprar leite, quero comprar arroz, quero comprar feijão, ele faz a programação e te entrega no dia seguinte na sua casa. Você paga uma taxa de acho que 15, 20 reais. Sim, mais você paga uma taxa para né? entrega, mas pela forma que ele pesquisa, então ele vai pegar um supermercado A, aquele produto está mais barato, ele pega ele ali. O outro B, ele pega ali. Então, com a compra coletiva, além dele ter o poder aí de barganha, ele tem a questão de logística que facilita. Então, o Miguel está querendo, o Vinícius está querendo, tem no supermercado A, eu vou recolhendo, depois eu entrego na sua casa. E como é que ele entrega a nota fiscal? Como é que ele entrega o comprovante uma nota fiscal, vamos dizer assim, o ticket? Ele emite uma nota dele. Emite uma nota dele. Ele emite uma nota dele. Ele compra em vários supermercados os produtos mais baratos em cada um deles e ele entrega com a nota fiscal. Quer dizer, é o busca-pé do supermercado. É o bom de fora do supermercado. Porém, ele te entrega na sua casa. Com entrega. Local, né? Local. E aí é óbvio que a compra compensa. Com certeza. Porque se a economia que você deve fazer, a taxa de entrega, comodidade, comodidade é muito grande. Né? Eu aguardo na minha casa. Bom, intenção de compra nos próximos 12 meses. No interior de São Paulo, a população que acessa a internet tem mais intenção de comprar casa, viajar ao exterior e vender ou mudar de casa, apartamento do que o total do Brasil inteiro, o interior do estado de São Paulo. A previsão de quem movimenta a internet tem em consumir nos próximos 12 meses. Olha que loucura que está o interior de São Paulo. Você falou de intenção de comprar casa. Uma construtora no ano passado vendeu 20 milhões em apartamentos pela internet. Tecnisa? Tecnisa, através do corretor online. Então, é uma tendência mesmo. Hoje a gente já não compra só coisas mais baratas, né? Através da internet. Até porque eu consigo avaliar a reputação. Miguel citou bem o Reclame Aqui. Eu não preciso mais ir até o vendedor para sentir ele, para saber se a empresa é séria. Através da internet eu já consigo entender isso e com toda a segurança efetuar a compra. Então, aumentou rapidinho muito. Que nós estamos indo para o final do programa. Duas curiosidades rapidinho. O site da Mundial Imóveis, que é um cliente meu, cada internauta, na média, navega 18 páginas lá dentro. Manda um abraço para o Betão e para o Neco, da Mundial, meus amigos. Um forte abraço para os dois aí. E o segmento imobiliário é aquilo que eu tenho no meu portfólio de mais forte hoje. Você ia falar, Miguel? Não, eu ia completar que hoje tem muita ferramenta para que essa ida até o ponto de venda seja feita em casa. Como no caso do segmento imobiliário, você tem o Hangout, que seria uma abertura da sua
da sua câmera com o corretor explicando qual que é o empreendimento que está lançando. Então, para conversar com ele, com hora marcada, você tem um tour virtual. Então, com essas tecnologias, ele vai facilitando para que essas tomadas de decisões sejam feitas através de internet, da tecnologia, que facilita e tem acontecido esses cases de sucesso, né? Eu só quero alertar antes de finalizar o programa, ao empresário, a você que quer entrar ou que já entrou ou pretende entrar, cuidado também, porque a internet você expõe a sua cara. Quando você está lá pondo a sua empresa, seu produto, você não acha que é simplesmente ir lá colocar. Por isso que a gente sugere contratar esses profissionais que são especialistas no negócio, porque você, vou entrar, entra de qualquer jeito, você leva cada porrada, você leva cada pau, e aí até se arrumar isso, você não tem noção nesse número aí de 105 milhões de internautas que a gente falou daqui a pouco. Então, tome cuidado quando você for entrar na internet, consulte esses craques aqui, que você vai se dar bem, é muito melhor. Miguel, obrigado. Ministro, obrigado. Rodrigo, obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo comigo, Edmo Bernardes, esperando que esse programa tenha te ajudado bastante a entender, a conhecer e se aprofundar um pouco nesse assunto que é marketing digital. Tenham todos uma boa noite.